Josué 24, capítulo 1, né? Vamos dar uma esticada aqui na palavra para ler. Em casa. Então, capítulo 24 de Josué, versículo 1. Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais. E eles se apresentaram diante de Deus. Disse Josué a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a vosso pai Abraão da além do rio, e o guiei por toda a terra de Canaã, e multipliquei a sua descendência. Dei-lhe Isaque, e a Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei o monte Seir em possessão, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri o Egito com o que fiz no meio dele, e vos tirei de lá, tirando eu do Egito a vossos pais. Viestes ao mar, e os egípcios perseguiram os vossos pais com carros e com cavaleiros até o mar vermelho. Mas clamaram ao Senhor, e ele pôs uma escuridão entre vós e os egípcios. Trouxe o mar sobre eles e os cobriu. Os vossos olhos viram o que fiz no Egito. Então habitaste no deserto muitos dias. Eu vos trouxe a terra dos amorreus que habitavam da além do Jordão. Eles pelejaram contra vós, mas os dei nas vossas mãos. Diga glória a Deus. Eu os destruí diante de vós, e possuíste a sua terra. Quando Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, levantou para pelejar contra Israel, mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir a Balaão, pelo que ele vos abençoou, e eu vos livrei da sua mão. Passando vós o Jordão e chegando a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, como também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os gigageus, os heveus e os jebuseus, mas os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespões adiante de vós. Diga glória a Deus. Que os expulsaram da vossa presença, bem como aos 2 reis dos amorreus, não com a vossa espada nem com o vosso arco. Assim vos dei uma terra em que não trabalhaste, e cidades que não edificaste, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantaste. Agora temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Mas se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais: se aos deuses a quem serviram vossos pais, que está da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo: nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor, para servirmos a outros deuses. Foi o próprio Senhor nosso Deus que fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e fez estes grandes sinais aos nossos olhos. Ele nos guiou, ou nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou diante de nós todas essas gentes, inclusive o amorreu, morador da terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso. Ele não perdoará a vossa rebeldia, nem os vossos pecados, se deixardes o Senhor e servis a deuses estranhos. Ele se voltará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito bem.
Mas disse o povo a Josué: não, antes ao Senhor serviremos. Então disse Josué: sois testemunha contra vós mesmos, de que escolheste ao Senhor para o servir. Responderam: somos testemunhas. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Assim fez Josué naquele dia uma aliança com o povo, e ali em Siquém lhes deu estatutos e leis. Amém? Ele, se largar o Senhor, ele vos deixará e vos fará mal e vos consumirá, mesmo depois de ter feito bem a vós. Amém? Diga glória a Deus. Glorifica ao Cordeiro. Glória, glória, glória ao Deus único e verdadeiro, ao Deus que está no céu e na terra, ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, ao Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abre o nosso entendimento para nós, nosso coração. E as vespas aí, né? Ô glória, né? Vamos sentar. Eu gosto dessas vespas, ó. As vespas aí. Lá em Êxodo 23, o Senhor promete a eles, né? Vou ler aqui para vocês, Êxodo 23, para a gente entender. Capítulo 23, versículo do 20 até o final, mas eu vou ler só a parte que, né? Para vocês entenderem, o resto vocês lêem em casa. Leem para entender. Aqui ele diz que vai enviar o anjo para, e segundo o povo de Israel, aqueles saíram do Egito. E o Senhor está prometendo, ele diz, no versículo 25, servirei ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água. Tirarei do meio de vós as enfermidades, na tua terra não haverá mulher que aborte, né? Enviarei o meu terror diante de ti, pondo em confusão todo o povo em cujas terras entrares. Farei que todos os teus inimigos te voltem as costas. Enviarei vespas adiante de ti, que lancem fora os heteus, os cananeus, os jebuseus diante de ti. Não os lançarei fora diante de ti num só ano, para que a terra não se transforme em deserto. Glória a Deus. Aqui o Senhor já estava prometendo enviar as vespas diante dos heteus, jebuseus, todas as nações por onde eles iam passar. Eles nem entendiam, né? Entender depois. Primeiro, antes, ele disse que vai enviar o anjo dele, que é Jesus, para ir à frente deles no deserto. Você lê o capítulo todo. Ele disse que vai enviar o anjo dele, a ele vou obedecer. Aí Jesus vai na frente, né? E Moisés vai atrás. E tira o povo do Egito e vai passar aqueles 40 anos ali. E de terra em terra vai passando e vai dominando, né? Dominando a todos. E aí o Senhor já estava dizendo que ia ser com eles. E uma das estratégias que o Senhor ia usar seria as vespas. E enviar as vespas para ferir o povo, espantar o povo, né? Ou seja, o Senhor usa, né, de várias táticas, né? Como usou o Gideão, né? Eles gritaram, eles acharam que era muita gente, muitos reinos, e o Senhor confundiu a mente deles, colocou medo neles e eles ficaram, né, se matando uns com os outros. O anjo, naquele também, o anjo passou, não foi? Samuel também, né, fez a expiação, e o Senhor mandou um trovão que afastou todo o exército inimigo. Então o Senhor usou várias coisas. Usou anjos, né? E sabedoria, isso tudo.
usou as serpentes, né, brasadoras, deserto. Como usa todas as coisas, para o seu propósito. E aqui ele estava dizendo que um desses propósitos, a gente já crê, né, que era as vísperas. E ele também diz lá em Deuteronômio, né? Lá em Deuteronômio, capítulo 7, versículo... Capítulo 7, além do Senhor, Deus enviará a eles, está aqui, responde. A partir do 19, capítulo 7 de Deuteronômio, confirmando, né? Viste com os teus próprios olhos as grandes provas e os sinais e as maravilhas, ó, e a mão forte e o braço estendido com que Deus, o Senhor teu Deus, te fez. Assim fará o Senhor teu Deus com todos os povos, diante dos quais temes. Além disso, o Senhor teu Deus enviará entre eles vespões, até que pereçam os que ficarem e se esconderem de ti. Não te espantes diante dele, pois o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus grande e terrível. De novo, confirmando, eles estavam com medo, né, na jornada, e Deus falando aí, através de Moisés, dizendo que o Senhor tinha prometido que ia ajudar de todas as formas, e uma dessas ajudas era os vespões asiáticos. Diga glória, né? Louvado seja o Cordeiro. Voltando lá para Josué, Josué está, né, confirmando isso aí. Eles tomaram posse da terra já ali. E Josué chamou o povo para confirmar a aliança ali, né? E contou a história. O Josué chamou o povo e disse: ó, assim diz o Senhor, pai de Abraão, os irmãos de Abraão, seu pai Abraão eram idólatras, adoravam outros deuses. Mas eu tirei Abraão de lá e fez dele uma grande nação. Fiz subir o Egito, dei Isaac, dei Jacó, dei Esaú. Foi contando a história. Dei Moisés para libertar, fortaleci vocês, né? Aí ele entra lá nas vespas. Quem viu as vespas, né? No versículo 12. Aí ele disse no 8: e vos trouxe a terra dos amorreus, ó, que habitavam da além de Jordão. Eles pelejaram contra vós, mas os dei nas vossas mãos. Eu os destruí, ó, o Deus destruiu diante de vós, e vós possuíste a terra. Quando Balaque, aí fala Balaque, né, que chamou Balaão, aí fala, passando o Jordão, pelejaram contra vós os habitantes de Jericó e os amorreus, os fariseus, cananeus, heteus, gigazeus, evezeus, todos eles. Mas eu, aí no versículo 12 ele diz: enviei vespões diante de vós, que os expulsar da vossa presença, bem como os 2 reis, também tinha enviado para os 2 reis dos amorreus, não com a espada e nem com o vosso arco. Assim vos dei uma terra em que não trabalhaste, e cidade que não edificaste, e habitais nela, e comeis das vinhas olivais. Ou seja, o Senhor deu herança a eles, que tudo pertence a Deus, irmão. Deu a eles. Deus está confirmando com Josué, dizendo: ele não disse que nos ajudou em tudo, inclusive aquelas vespas que ele prometeu. Elas vieram e nos deram a vitória. Expulsou os moradores da terra, e nós tomamos o seu despojo. Tomemos as vinhas, tomemos as propriedades, as joias, as riquezas, tomemos tudo. E ali se estabelecemos. Olha que maravilha, né? É ou não é? Josué lá contando as maravilhas, que é para o povo largar de ser idólatra, porque ainda tinha gente idólatra com os deuses, né, pagãos dessas terras, desses países que eles passaram, e iam pegando os costumes, né? Aí Josué
queime tudinho, tire toda a idolatria do meio de vós, que vocês herdaram das nações, que herdaram de vossos pais, para fazer aliança com o Senhor. Não, aí conta as maravilhas que o Senhor fez. Do jeito que o Senhor prometeu, o Senhor fez. E o Senhor já tinha tudo na mente. Tudo planejado como ia fazer. As codornizes, tudo. Tudo para testar o povo. E aí? Vai passar ou não no teste? O Senhor já tem tudo programado. Se você prosseguir obediente, vai fazer igual o Josué. Aí fez sim. Agora, se ficar pelo meio do caminho, olhando para os outros, para o mundo, idolatrando, não sei o que, aí vai ficar. Mas aquele que olhar para Jesus, que é o anjo do pacto, Jesus já tem as vezes para ajudar, já tem tudo, irmão. Ele bota tudo para ajudar. Tudo. Para a pessoa ser vencedora. Até as vespas. Até o que é mal ele torna ser em benefício do céu. Ele manda o anjo ir lá, o anjo enfiar a espada no demônio que mora. Sai dele agora aqui e dá a bênção. O demônio sai e dá a bênção. O Senhor mandou, pode sair, ele sai. A Deus é assim, irmão. É só, Josué estava dizendo, vocês têm que cumprir a aliança. Vocês têm com demoniação aí, com outros deuses, com idolatria. Apesar que o Senhor fez tanta coisa aí, e vocês estão desse jeito. Vocês não vão receber a herança. E ainda disse mais. Depois que o Senhor fez todo o bem para vocês, se vocês se voltarem contra Ele, Ele vai fazer o mal mais ainda. Ah, o Senhor me deu uma bênção. Aí você é ingrato, Ele vai... O mal vai vir para você 7 vezes mais assim. Josué está dizendo aí na palavra. Não quer, ganhou a bênção, está feliz agora, vai deixar para lá? Vai nessa para você ver. Vai nessa. Persevere. Você acha que já ganhou a bênção, aí vai relaxar, vai começar a olhar para o mundo, a amizade, começar fraquejar na oração, igreja. O Senhor vai vir 7 vezes mais, o mínimo, né? 7 vezes ele fala, é a totalidade de poder que vai vir sobre a pessoa de mal, ou de poder, se caso for bênção. Não tem como dizer. É uma plenitude de mal sobre a pessoa. Ou uma plenitude de bem, né? É um mal cheio ou um bem cheio sobre a pessoa. Não importa se foi abençoado, não. Porque ele quer que a aliança continue. A pessoa tem que morrer, aí ela vai ficar tranquila, né? Quando morrer, longe do pecado. Mas até lá, irmão, tem que ir. E Josué disse: vocês, hoje o Senhor está mandando vocês escolher se vocês vão continuar idolatrando o mundo ou se vocês vão querer Ele. Se vocês quiserem o mundo, vocês ficam com o mundo, acabou. Ele disse. Tem que ir lá com o mundo. Aí o povo, não, nós queremos o Senhor. Aí o povo fala. Aí Josué falou, não, mas isso, o Senhor vai enviar morte contra vocês. Não, nós queremos o Senhor, fazemos aliança. Aí quem quer o mal, né? E Josué falando, e não, nós queremos Deus. E servindo ao Deus de Israel. E aí o povo todinho, né? E Josué aí ele põe a pedra, né? Tem a pedra que ele põe, que é testemunho entre nós e vós, e eles mesmos são testemunhos contra ele mesmos. Porque está tudo filmado, gravado, escrito. Deus está vendo, os anjos, os demônios. A aliança que eles estão fazendo ali, né? A aliança estão fazendo. De já saber que a mão do Senhor é poderosa, já saber que o Senhor já tinha preparado a vitória para eles, já saber que o Senhor tinha dado força, saber tudo. E também sabendo que se vacilarem,
vão perecer. Não são merecidos. Eles tinham que perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aí depois pronto, pode brincar, à vontade, quem gosta de brincar, né? Fica à vontade depois, quando sair do corpo, né? Aí sim. Até lá, irmão, tem que vigiar. Tem que vigiar. E Josué diz: eu e a minha casa, nós escolhemos. Josué está falando por ele, de servir ao Senhor. Cadê vocês? A casa de vocês, vocês escolhem aí. Não, nós queremos ao Senhor, pois lance todos esses deuses velhos dos quais vocês fora. Ou seja, se arrependam e façam o que é certo e possível. Porque eu e minha casa vamos fazer o que é correto. Eu estou aqui para orientar a minha casa, estou subordinado para fazer o que é certo. Estou aqui como líder para orientar vocês para fazer o que é certo. E para dizer para vocês, se vocês fizerem o que é errado, não se dá mal. Hoje vocês escolhem. Porque vocês têm livre-arbítrio. E Josué expôs todas as maravilhas que o Senhor fez, inclusive as vespas. E disse: vocês ganharam ouro, prata, propriedade, tudo sem trabalhar, sem arco e sem a flecha, sem a espada. Porque o Senhor que destruiu as nações, o Senhor disse: eu destruí todas as nações, como eu disse lá em Êxodo. No começo, vocês se lembram que eu disse que ia destruir as nações tudinha, que ia enviar até vespa? Pois é, está escrito lá, eu fiz do jeito que eu prometi. Do jeito que eu prometi, eu fiz. Dei todas as nações, destruí elas, e vocês não fizeram nada. Para humilhar vocês mesmo, para vocês saberem que vocês não fizeram nada, quem fez foi as vespas. Eu vi as vespas só para isso, para provar que vocês não são nada. Que eu que faço as coisas, que eu que os destruí as nações e os dei a vocês. Todas as nações. Então as vespas estavam pelo meio. Também o Senhor usou outras táticas, né? Também. Mas ele faz questão de botar essas vespas, mostrando o poder dele, né? Como é simples, Senhor. Para eles verem notoriamente que não era. Que o Senhor vai com o exército celeste, aí o anjo corta o demônio, aí o demônio sai dali do adversário, né? Aí o anjo fere o adversário, ele fica tonto, aí o povo de Israel vem, fere, mata, vai ajudando. São várias, as lutas são várias maneiras. Aí a vespa já ferroaram, já deixaram uns mortos, outros fugiram da cidade, outros ficaram doentes com febre. Aí ficou mais fácil, irmão. Tá vendo aí como é? As táticas, né? Legal, né? Para mostrar para eles. E eles com medo dos gigantes, com medo do povo que era grande, que era numeroso, não quiseram entrar lá, né? Lá na Canaã, lá em Jericó. Tudo com medo. Porque o povo era grande. O Senhor poderia fazer tudo, né, irmão? Mas tem as vespas aí. São as vespas asiáticas, que é até 5 centímetros, né? O tamanho delas. São venenosas. Segundo os estudiosos, né? 1, 2 ou 3 delas ferroando mata até um cavalo. O cavalo tem força, né? O cavalo é um animal que tem força, né? Então elas são venenosas. Não é uma época dessa aparecer, não foi aqui no Brasil, parece que vinha no container, uma coisa assim. Dos Estados Unidos, vinha da Ásia. São pragas, né? E o Senhor tem controle de tudo isso, lógico, como enviou o sapo, né? Enviou as úlceras do Egito, os piolhos. Tem controle sobre tudo. As moscas, o controle sobre as moscas. Enviou as moscas foram. As cordonizes. Só dá ordem lá. Só quem não quer obedecer é o homem mesmo, irmão. Mas tudo obedece a Deus. Só o homem que não quer obedecer. Um animal, uma coisa, tudo Deus fala, o homem faz, fica quebrantado, para. O leão, não? Quem mais feroz que o leão? Com fome. E jogaram Daniel lá, o anjo veio, o leão, Daniel foi dormir na juba do leão.
A noite todinha. O leão bem mansinho. E Daniel botou o travesseiro aqui, ó. E dormiu. E o leão com fome. Porque ele deixava o leão com fome. Quando abria a cova ali, o leão já pulava. Com fome. Que é para despedaçar mesmo a pessoa. Né? O leão cheio, com a barriga cheia, ele bota a pessoa lá não. O anjo seu chegou ali, calmou, acalma todo o animal, até o demônio é amarrado, só a pessoa que é incontrolável, irmão. Então o demônio ali se amarra, o demônio fica amarrado. Aí o homem se descontrola. Aí o homem vem, aí Deus pega, paralisa o homem também, como paralisou Adão, né? Paralisou Adão, o campo ficou paralisado, sem se mexer. Deus é Deus, irmão. Ele é piedoso. Ele não se mete porque ele é o Todo-Poderoso. Aí vai se meter com essas coisas. Vai ter um ato, eu digo assim, de não é proporcional Deus interferir no homem. Não é desproporcional, porque ele é o Todo-Poderoso. Desproporcional. Ele até chegar perto do ser humano, ele destrói pela santidade dele, pela luz dele que aguenta. Então ele envia o anjo, né? Envia as vespas, envia os animais, faz os ventos, o fogo, usa tudo. Ali na proporção certa, o homem temer. Até falar com o homem, como ele falou no monte, falou na proporção lenta para poder eles não morrerem. E eles ainda estremeceram os ouvidos, não quiseram ouvir, com medo. É o Todo-Poderoso. Então entendemos o seguinte, que o poder pertence a Deus. E do jeito que ele disse que ia enviar as vespas, que ia destruir todas as nações, lá no começo ele fez até o fim. E Josué está passando lá no rosto de tudinho o que o Senhor fez, o que ele prometeu. E está dizendo que ele vai abençoar os que obedecerem. Está dizendo que ele também vai amaldiçoar os que desobedecerem. E está dizendo que vai fazer aliança e vai obedecer, e que os outros façam lá de idolatria. Amém? Então não há nenhum motivo para não acreditar que as coisas não vão dar certo. Não há nenhum motivo, porque Deus é todo poderoso. A Bíblia prova que aquele que está com ele, com Deus ali, andando de mão dada, será um vencedor em tudo, se fizer a parte da sua aliança que Deus mandou. Amém? Vamos ficar de pé e glorificar o povo de Deus. Glória, 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 glória ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém? Então Deus já tem tudo preparado, irmão, se continuarmos perseverando. Agora façamos nossa parte, largamos a idolatria, largamos o mundo, nosso desejo. Cuidado com o demônio vampiro, eu venho para Deus alerta. Eu vou contar para todos. São perigosos, viu, esse demônio vampiro. Eles mordem a pessoa e a pessoa fica igual a eles. Contrário à palavra de Deus, contrário ao que é santo, desvia mesmo a pessoa, de desviar mesmo. Amém? Desviar. Eles são fortes, é o próprio Satanás. Demônio de alto escalão. No sonho ele me perseguia e eu corria com medo, não conseguia lutar com ele, com medo, porque ele era muito forte. Me consumia todinho. Aí se eu me dava força, eu voava, ele tentava me pegar. Aí 3 pessoas conseguiam pegar ele, e como se tivesse batido nele, ele estava mole assim, ó. Todo mole, né? Como se tivesse apanhado bastante. Aí eu pegava e dizia para eles, ó, ele vai não maltrate ele no laboratório não, porque as pessoas queriam levar ele para o laboratório. Não leve ele para o laboratório, se vocês forem maltratar ele, ele vai vir pegar vocês.
tem que amarrar ele. Eu pegava e amarrar ele com uma corda de aço. Aí eu sabia que ele vinha com uma retaliação, que aquelas pessoas estavam lutando ali, mas estavam correndo risco, não estavam amarrando ele, que tinha que amarrar ele, que ele ia se soltar e ia vir como retaliação a essas pessoas. E as pessoas estavam lá lutando com ele, não dando credibilidade ao poder dele, não dando credibilidade, achando que não é nada. Era esse sentimento que eu tinha. As pessoas estavam lutando contra ele, achando que ele não tinha nenhum poder, que era simples. Não era. Tanto é que eles não conseguiram deter ele. Eu disse assim, não tem que amarrar, senão ele vai vir para vocês. Aí passava uma mulher por mim, quando eu olhava, as costas dela saíam as asas do morcego. Aí o Senhor também me deu entendimento que é o demônio vampiro que estão dentro das pessoas. O Senhor abriu uma visão. Era uma pessoa do mundo normal, só que das costas dela saíam as asas. O Senhor abriu um entendimento que é o demônio vampiro dentro da pessoa, mudando a concepção dela de santidade, deixando ela contra a palavra. E esse demônio entra na mente da pessoa através de estudos por aí, através de desejos pecaminosos, através de tanta coisa. Se instala na pessoa, como em todo ser humano, e a gente não vê, irmão. Mas ali tem o demônio da vaidade, da pombagira, tem na pessoa. O Senhor deu entendimento. Ela passava assim, olha aí, ó, outro. Aí as asas saíam de dentro das costas da mulher. Eu sabia que ele estava de dentro, incorporado. E a Bíblia diz isso aí mesmo, Jesus diz, né? O demônio incorpora na pessoa, incorpora ali. Você vê ali a pessoa mentindo, na língua dela tem serpente. Você vê a pessoa falando palavrão, tem cobra na boca dela, pequenas cobras. Você vê as prostituindo, tem a pombagira, tem os demônios estão ali dentro dela. Se Deus abrir sua visão, você vai ver. Você vai ver. Aí você se prostitui com uma pessoa aí, você está se prostituindo com o demônio. Está brincando com a pessoa aí, está brincando com o demônio que está com ela. Essa mulher lá, se fosse brincar com ela, as asas, eu vi as asas do morcego assim fora saindo, ele sai de dentro dela, são as asas. As asas assim. Ou seja, está ali dentro da pessoa. Está ali dentro. Brincadeira não. O demônio ele incorpora e dentro ele fica dentro da pessoa ali. Se você fizer ali, abraçar, beijar, está abraçando, beijando o demônio. É verdade. Concordando com ele, fazendo tudo. Passeando com ele. Tanto é que ele acaba convencendo a pessoa a fazer as mesmas coisas que ele. Deus dá essa visão. Amém? Vamos glorificar o pouco. Cuidado com eles. Peça força a Deus. Achar que você está bem, não. Está sempre em vigilância, porque é isso que eu tinha entendimento. As pessoas achavam que estavam bem, mas o demônio era perigoso, ele tinha que ser amarrado mesmo, para não. Estavam brincando com o demônio. Tem que amarrar, queimar dentro do inferno mesmo. Pode estar perto dele, nem concordando com ele, nem nada não. Também nem pode também se amedrontar. Aí depois ele chegava perguntando por mim, dizendo que ele me matava. Aí ele não me via, ficava assim pertinho e não me via. Cadê o fulano? Aí todo mundo ficava calado, não dizia, e eu assim perto dele, e ele não sabia que era eu. Aí disse, eu vou matar ele. Ou seja, ele já veio com uma retaliação já. Vai me matar. Então tem que estar preparado para as retaliações. Lutar corretamente, preparado para as retaliações. Amém? Confiando no sangue de Jesus, se ajoelhando, pedindo o sangue dele, a graça dele, que vai dar força para a gente vencer as tentações. Amém? Vamos glorificar mais uma vez o sangue